Se você está assistindo isso agora, para tudo que você está fazendo, porque nos próximos minutos você vai entender exatamente o que aconteceu num dos dias mais explosivos da história recente. E por que o mundo em que você acorda hoje não é mais o mesmo de ontem. Fica aqui, assiste até o final. Isso vai mudar a forma como você enxerga o Oriente Médio, a geopolítica global e o papel dos Estados Unidos no mundo. 28 de fevereiro de 2026. O dia que mudou o Oriente Médio para sempre. Guarda esse momento. Grava essa data na memória. Tatua ela na consciência. Porque o que aconteceu nas primeiras horas desse sábado vai entrar nos livros de história e vai mudar a geopolítica global de uma forma que ainda estamos tentando compreender. Numa operação de proporções jamais vistas, os Estados Unidos e Israel desencadearam um ataque aéreo coordenado sobre o Irã. Não foi um aviso. Não foi uma demonstração de força. Não foi uma operação cirúrgica limitada, como o que aconteceu em junho de 2025, quando alvos nucleares específicos foram atingidos e a crise esfriou em poucas horas. Dessa vez foi diferente. Foi uma ofensiva total, planejada nos mínimos detalhes, executada com uma precisão aterrorizante. 24 províncias iranianas varridas simultaneamente por caças, drones e mísseis de cruzeiro. O objetivo não era enfraquecer o Irã, era decapitá-lo. E o alvo principal? O homem mais protegido, mais vigiado e mais intocável de todo o Oriente Médio. O Ayatollah Ali Khamenei, líder supremo do Irã. 37 anos no poder absoluto, morto. Como tudo aconteceu, para entender a dimensão do que ocorreu, é preciso voltar algumas semanas. As tensões entre Washington e Teherã vinham crescendo num ritmo assustador desde o início de 2026. Em 19 de fevereiro, Trump declarou publicamente que em até 10 dias saberia se deveria dar um passo adiante contra o Irã. No discurso do Estado da União, apenas 4 dias antes do ataque, ele disse que os EUA ainda não tinham ouvido do Irã aquelas palavras mágicas: nunca teremos uma arma nuclear. O sinal estava dado. O relógio estava contando. E então, na madrugada do dia 28, o relógio chegou a zero. Tudo começa antes do amanhecer em Teherã. O céu ainda está escuro quando as primeiras ondas de aeronaves israelenses e americanas cruzam o espaço aéreo iraniano em direção à capital. Não foi um ataque que veio do nada. Movimentações de caças e navios de guerra já tinham sido percebidas nos dias anteriores. Mas a velocidade, a escala e a brutalidade da ofensiva superaram qualquer previsão. O alvo mais crítico e mais simbólico, o complexo superfortificado de Khamenei, no coração de Teherã. Um bunker construído para resistir a qualquer coisa, projetado pelos melhores engenheiros militares, protegido por camadas e camadas de segurança. Um lugar que muitos acreditavam ser impenetrável. Não resistiu. O complexo foi literalmente pulverizado. Imagens de satélite captadas horas depois mostraram fumaça densa saindo dos escombros onde antes ficava a residência e o escritório do homem que governou o Irã por quase 4 décadas. E quem deu a notícia ao mundo, antes mesmo da televisão estatal iraniana, que entrou em colapso total de informação, sem saber o que dizer ou como dizer, foi o próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Numa publicação no Truth Social, sem diplomacia, sem rodeios, Trump anunciou a eliminação do líder supremo, chamando-o de uma das pessoas mais perversas da história. Revelou que sistemas de rastreamento altamente sofisticados
foram usados para localizar Khamenei com precisão cirúrgica. Disse que os ataques ao Irã continuariam pelo tempo que fosse necessário. E declarou que esse era o maior momento para que o povo iraniano recupere seu país. A confirmação oficial de Teherã veio apenas várias horas depois, e com ela, uma das cenas mais impactantes e simbólicas de toda a cobertura. Um apresentador da televisão estatal iraniana chorando ao vivo, a voz embargada, ao confirmar que o líder supremo havia alcançado o martírio. Uma cena que diz tudo sobre o choque que aquele momento representou para o regime. O governo decretou 40 dias de luto nacional e uma semana inteira de feriados públicos. O país parou e o mundo prendeu a respiração. O rastro de destruição Khamenei não foi a única vítima de alto perfil naquele sábado. Sob os escombros do complexo destruído, morreram também membros do seu círculo mais íntimo e mais próximo. Uma filha, o genro e uma neta. A família estava no palácio que servia de sede do governo iraniano em Teherã quando os mísseis chegaram. Não houve tempo de escapar. Junto a eles, figuras absolutamente centrais do aparato de segurança iraniano foram eliminadas. Entre elas, o general Mohammad Pakpur, comandante das forças terrestres da Guarda Revolucionária Islâmica, um dos homens mais poderosos e temidos dentro do sistema militar do país. Também foram confirmadas as mortes do secretário do Conselho de Defesa Nacional Ali Shamkhani e do ministro da Inteligência Ismail Khatib. Em uma única noite, o Irã perdeu parte significativa de sua liderança militar e de segurança. O saldo civil da ofensiva, porém, é o dado mais pesado e mais perturbador. A Cruz Vermelha iraniana reportou mais de 200 mortos e quase 750 feridos em todo o país. E entre as notícias mais chocantes dessa jornada está a de um ataque que atingiu diretamente uma escola primária em Minab, no sudeste do Irã, matando mais de 100 pessoas, a maioria crianças. Uma tragédia dentro da tragédia, que gerou condenações internacionais imediatas e acirrou ainda mais os ânimos ao redor do mundo. Um país partido ao meio. A reação interna no Irã revelou, com uma clareza brutal, as fraturas profundas de uma nação dividida há décadas entre fé e repressão, entre lealdade ao regime e desejo de liberdade. Em Mashhad, cidade natal de Khamenei e um dos centros religiosos mais sagrados do Islã xiita, milhares de seguidores foram às ruas em pranto coletivo. Reunidos ao redor do santuário do Imã Reza, carregando bandeiras negras e retratos do líder morto, eles lamentavam não apenas a morte de um homem, mas o que sentiam ser o fim de um mundo, o fim de uma era que definia a identidade espiritual e política de sua vida. Mas em Teherã, cenas completamente diferentes. Sob o abrigo da noite, grupos de cidadãos saíram às ruas para comemorar, sem medo, sem esconder o rosto. Para eles, caía o homem que havia transformado o Irã numa prisão a céu aberto, que havia reprimido com violência brutal as maiores ondas de protestos democráticos da história recente do país. E aqui é preciso pausar e entender a dimensão dessa repressão. Entre os dias 8 e 9 de janeiro de 2026, o Irã foi palco do episódio mais sangrento de sua história contemporânea. Protestos civis massivos foram esmagados com uma violência sem precedentes. O próprio governo admitiu cerca de 3.000 mortos, mas documentos vazados pela inteligência interna contam uma história muito mais sombria. Entre 30.000 e 36.000 pessoas
teriam sido massacradas em apenas 48 horas. Se confirmado, é um dos maiores crimes contra a população civil do século XXI. Duas realidades. Um mesmo país. Um mesmo momento histórico. E agora, quem governa o Irã? Essa é a pergunta que está tirando o sono das chancelarias do mundo inteiro. E não tem resposta fácil. Khamenei não deixou um sucessor claro e designado. Durante 37 anos ele havia construído uma autoridade tão centralizada, tão personalizada, que o sistema inteiro gravitava ao redor dele. Agora esse centro desapareceu, e o vácuo que ficou é imenso e assustador. Pela Constituição iraniana, cabe à Assembleia dos Especialistas, um conselho formado por 88 clérigos eleitos, escolher o novo líder supremo. Enquanto esse processo ocorre, o país é conduzido por um conselho de transição formado pelo presidente Massoud Pezeshkian e outros altos funcionários do regime. Mas aqui está o perigo real, o cenário que os analistas mais temem: a Guarda Revolucionária Islâmica, que controla não apenas o exército, mas setores gigantes da economia iraniana, indústrias, empresas, contratos bilionários, pode aproveitar esse momento de caos para consolidar o poder definitivamente. Transformando o que era uma república teocrática numa ditadura militar pura e simples, sem clérigos, sem assembleias, sem pretensão de legitimidade religiosa, apenas força bruta. A contraofensiva do Irã. O Irã não ficou parado. Nunca ficaria. Horas depois do início dos bombardeios, as forças armadas iranianas ativaram seu arsenal e responderam em múltiplas frentes simultâneas, numa das maiores ofensivas de retaliação já vistas na região. Dezenas de mísseis balísticos choveram sobre Israel. Um deles furou os sistemas de defesa e atingiu em cheio um prédio em Tel Aviv. Pelo menos um morto, dezenas de feridos, a estrutura parcialmente destruída e em chamas. Mas a retaliação foi muito além de Israel. O Irã ampliou o conflito de forma deliberada e calculada, atacando bases e interesses americanos espalhados pelo Golfo Pérsico. Os Emirados Árabes Unidos, um dos países mais seguros e estáveis da região, enfrentaram um ataque sem precedentes em sua história. O governo de Abu Dhabi declarou ter interceptado a grande maioria dos mísseis e drones lançados, mas em Dubai houve feridos no aeroporto internacional, e chamas foram avistadas em hotéis icônicos como o Burj Al Arab, uma cena que parecia impossível, impensável, numa das cidades mais sofisticadas e protegidas do planeta. No Kuwait, mísseis iranianos mataram ao menos uma pessoa e feriram dezenas. Em Bagdá, uma multidão furiosa, em luto pela morte de Khamenei, tentou invadir a embaixada americana na Zona Verde, chocando-se violentamente com as forças de segurança iraquianas. O fogo havia se espalhado para além de qualquer fronteira. O que vem agora? As forças americanas do Comando Central declararam que a campanha para desmantelar os sites nucleares iranianos continuará nos próximos dias, e que desta vez, diferente de junho de 2025, os ataques estão planejados para durar não horas, mas dias. A Guarda Revolucionária, por sua vez, jurou que a mão da vingança não vai parar até derrotar o inimigo. O Estreito de Hormuz, por onde passa cerca de 20% de todo o petróleo consumido no mundo, foi fechado pela Guarda Revolucionária. Os preços do petróleo explodiram nos mercados globais. O Conselho de Segurança da ONU se reuniu em caráter de emergência. A AIEA convocou reunião urgente. A aposta de Washington e Jerusalém é clara e audaciosa: que esse choque brutal,
essa decapitação do regime provoque o colapso do sistema teocrático de dentro para fora, devolvendo o poder ao povo iraniano que há décadas pede por liberdade nas ruas. Mas o risco concreto, tangível, palpável nessas horas de sirenes, escombros e fumaça, é o de uma guerra regional em escala devastadora. Uma guerra capaz de arrastar países inteiros para o abismo, de bloquear as rotas energéticas que movem a economia global, de reconfigurar alianças que levaram décadas para ser construídas. Estamos diante de um daqueles momentos raros, raríssimos, em que o mundo muda de verdade. Não gradualmente, não ao longo de anos, de uma vez, em uma noite. A arquitetura do Oriente Médio que conhecemos nas últimas décadas colapsou oficialmente. E ninguém, absolutamente ninguém, sabe ainda o que vai surgir no lugar. E você, o que acha de tudo isso? O ataque foi justificado? O Irã vai conseguir se reerguer? Isso pode se transformar numa guerra que arraste o mundo inteiro? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Quero muito ler o que você pensa sobre esse momento histórico. Esse é o tipo de debate que faz a diferença. Se esse conteúdo te ajudou a entender o que está acontecendo no mundo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que precisa saber disso. Novos vídeos toda semana, trazendo os eventos que estão moldando o nosso tempo. Sem filtro, sem enrolação, direto ao ponto. Até a próxima.